Olá, voltei com a nossa atividade de ciências. Já estamos no capítulo 3 da primeira unidade do nosso livro. Professora, mas eu ainda não recebi o livro. Acredito que em breve vocês receberão, tá bom? E aí vocês vão poder ver todas as imagens, tudo que a gente já trabalhou até agora no livro de vocês. Hoje nós vamos falar sobre fotossíntese. Então, na aula passada de ciências, eu perguntei para vocês se as plantas se alimentavam. E se elas se alimentavam, de que maneira isso acontecia? Hoje, falando sobre fotossíntese, nós vamos entender de que maneira as plantas se alimentam. Afinal de contas, a planta é um ser vivo e ela precisa se alimentar. Fotossíntese. Por meio da fotossíntese, as plantas utilizam a luz solar para produzir seu alimento. A fotossíntese ocorre principalmente nas folhas. Nelas existe a clorofila, que é um pigmento verde que capta a luz fornecida pelo sol. Além da clorofila, nas folhas existem estruturas chamadas estomatos, que absorvem gás carbônico do ar. Na presença de luz solar, ocorre a transformação do gás carbônico e da água em alimento para a planta. Então, a gente precisa do sol, para fazer essa transformação. E aí ela pega o quê? A água e o gás carbônico que ela absorve do próprio ar atmosférico e ela transforma em alimento. Então, a planta consegue produzir o seu próprio alimento. Durante esse processo, ocorre a liberação de gás oxigênio para o ambiente. Então, durante esse processo aí que a planta está produzindo o seu próprio alimento, ela libera gás oxigênio, que é muito importante para nós, seres humanos respirarmos, enfim, para os outros seres vivos de um modo geral, Atividade 1. Clique no link abaixo e assista ao vídeo fotossíntese. Então tem um vídeo para vocês assistirem. Nesse vídeo vai estar explicadinho todo esse processo de fotossíntese para você entender melhor, tá? Então assista o vídeo, não pula ele não. Clica e assiste, tá bom? B. Use as palavras do quadro para completar as frases abaixo. Então nós temos a palavra folhas, luz solar, gás oxigênio e água. E abaixo nós temos 4 frases. Em cada uma dessas frases você vai completar usando essas palavras que eu acabei de falar. Então não tem repetição de palavras, tá? Então se você já usou aquela palavra em uma frase, depois você lê outra frase e achar que também serve para outra frase, preste atenção que alguma delas vai estar errada, tudo bem? Vamos lá. A planta utiliza para produzir seu próprio alimento. Então, o que a planta utiliza para produzir o seu próprio alimento? Anota nesse espaço aí. Quando vocês copiarem a frase, já copie colocando a resposta correta, tá bom? A planta absorve pelas raízes. O que ela absorve pelas raízes? Anota aí. A fotossíntese ocorre principalmente Anota aí, em que parte da planta ocorre principalmente a fotossíntese? Anota aí que a gente já falou sobre isso, tudo, Na verdade a gente já falou. No processo de fotossíntese, as plantas liberam no ambiente. Então o que ela libera no ambiente? Que eu falei que é super importante, para que a gente consiga respirar. Anota aí. Agora vamos a um outro assunto, tá? Que complementa esse. Então a gente falou de alimentação das plantas, que é fotossíntese, e agora a gente vai falar de alimentação dos seres vivos de um modo geral. Cadeia alimentar. Os animais não produzem o próprio alimento. Dessa forma, precisam se alimentar de outros seres vivos para obter energia. A sequência de relações alimentares entre os seres vivos em que um ser vivo serve de alimento para o outro, é chamada cadeia alimentar. As cadeias alimentares são constituídas por produtores, consumidores e decompositores. Então, está falando que os animais não produzem o próprio alimento. Então, eles precisam um dos outros para se alimentar. Então, esse processo todo é chamado de cadeia alimentar. Mas dentro desse processo, a gente divide esses seres vivos, tá? Entre produtores, consumidores e decompositores. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Produtores produzem o próprio alimento, como as algas e a maioria das plantas.
né? Então, quem produz, quem faz o seu próprio alimento, nós vamos chamar de produtor. Consumidores não produzem o próprio alimento, precisam se alimentar de outros seres vivos. Exemplo, jacaré. Então, o jacaré não produz o próprio alimento, ele precisa, né, comer outro animal para se alimentar. Então, ele só consome animais, ele não produz o alimento dele, ok? Decompositores. Estes seres, ao se alimentarem, transformam a matéria orgânica, como restos de animais e plantas, em nutrientes para o solo. Exemplos de seres vivos decompositores: bactérias e fungos. Nós vimos isso muito bem no experimento com as bananas. Então, apesar da gente não conseguir enxergar as bactérias e os fungos, pois são seres vivos microscópicos, tá? Nem todos, né? Tem fungos que a gente consegue ver, como os cogumelos, a gente já falou disso também há um tempinho na nossa aula de ciências, mas nesse caso aí dos seres vivos decompositores que estavam lá, consumiram, né, a nossa banana, a gente não consegue enxergá-los a olho nu, mas a gente conseguiu ver o que eles fizeram, né, com a casca da banana. Então ele ajuda na decomposição, né? Ele vai diminuindo a banana, né, em pedaços menores, vai alterando a textura. Óbvio, né, que a gente viu só o começo desse processo de decomposição. Então a casca da banana estava escura, já tinha um cheiro diferente, né? Já estava apodrecendo, como muitos de vocês falaram. Eu tô aguardando aquela casca de banana, hein? Então depois de um tempo eu vou mostrar ela de novo para vocês, só que não vai dar para tocar, hein? Para vocês verem como com o passar do tempo esse processo de decomposição fica mais evidente ainda, tá? Então a gente viu, o produtor produz o próprio alimento, o consumidor não produz o alimento, só consome os alimentos, né, os animais ou plantas que já existem na natureza, e os decompositores ajudam na decomposição da matéria orgânica. Atividade 2. De acordo com as informações do texto acima, relacione a primeira e a segunda coluna. Fácil. 1. Produtor. 2. Consumidor. 3. Decompositor. Aí nós temos 3 opções: fungo, jacaré, planta. O que você achar que é produtor, você coloca o número 1. O que você achar que é consumidor, você coloca o número 2. E o que você achar que é decompositor, você coloca o número 3. Esta foi a nossa atividade de ciência. Não esqueça de escrever o seu nome e a sua turma nos comentários. Depois eu volto com as outras atividades que faltam para finalizarmos essa primeira quinzena do mês de junho. Tchauzinho!